Eu quero agradecer a presença dos irmãos Ednei Pena e Gedalva da Cruz, estão nos visitando nessa noite. Deus abençoe você e sua família. Sejam bem-vindos a essa igreja simples, humilde, acolhedora, mas com a certeza de que buscamos aqui a presença de Deus. Que os irmãos possam, se assim desejar, voltar mais vezes. Se vocês são bem-vindos a esse lugar. São convidados. Sempre, Deus abençoe. Irmãos, eu quero ler com você a palavra de Deus nessa noite, Gênesis capítulo 13, do versículos de 1 a 13. Gênesis capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13. Todas as vezes que nós ministramos a palavra de Deus, nós não somos mais o mesmo. Todas as vezes que a palavra de Deus ela é manifestada através da pregação, algo em nosso coração muda. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, todas as vezes que você caminha para um culto, você vem a ouvir a palavra, tenha certeza de que algo em seu coração, em sua alma, começa a passar por um processo de transformação. Por isso que nós cristãos olhamos a pregação como a parte central do culto, onde a manifestação da palavra de Deus, da vontade de Deus e do mover de Deus em nossa vida. Com a pregação nós crescemos, com a pregação nós somos repreendidos, com a pregação nós avançamos e nos desenvolvemos. E é por isso que a manifestação e a profecia através da palavra de Deus é o momento mais importante e especial do culto, quando o nosso coração se curva para ouvir aquilo que Deus tem para o nosso coração. Não é o pregador, não é o mensageiro, não é a pessoa, mas é a palavra de Deus que muda e que transforma o nosso coração. E que seu coração nessa noite esteja aberto para aquilo que Deus quer falar a você, e que você possa sair daqui transformado, diferente, e amanhã ser uma nova pessoa, agir de forma diferente e estar mais próximo de Deus. E é por isso que a palavra de Deus ela é fundamental na vida de uma igreja centrada na palavra, uma igreja que vive a palavra de Deus. Gênesis capítulo 13, de 1 a 13, os que encontraram, digo amém. Diz assim a palavra de Deus: Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. E era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanho, gado e tenda, e a terra não podia sustentá-los, porque habitavam-se juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. E disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que departes de mim. Se fores para a esquerda, irei à direita; se fores para a direita, irei à esquerda. E levantou-se Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, com a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades das campinas, e aí armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Que o Senhor nos abençoe assim com a sua palavra nessa noite.
A Bíblia é cheia de histórias de conflito entre pessoas. Se nós formos olhar as histórias bíblicas, nós vamos encontrar os primeiros desentendimentos no paraíso, quando Adão e Eva entram em desentendimento em relação ao pecado que haviam cometido, quando supostamente um está colocando a culpa sobre o outro. Diante daquele fato, se inicia-se um momento de conflito. Se nós formos lembrar algumas passagens bíblicas, nós veremos, por exemplo, Davi e Mical. Davi havia desentendido com Saul, e Mical arruma um jeito para que Davi venha fugir, coloca um boneco em sua cama, cobre com um cobertor, e quando os assassinos vêm para pegar Davi dormindo, descobrem toda aquela armação, e Davi então consegue fugir. Você vai encontrar isso em 1 Samuel capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 17. Você também vai encontrar desentendimentos e conflitos no caso de Paulo e Barnabé. Barnabé havia sentido o desejo no seu coração de levar Marcos com ele para o trabalho missionário. Paulo não concordou com Barnabé, porque Marcos havia abandonado o trabalho anterior. Então houve uma divisão entre eles. Barnabé foi com Marcos para um lado e Paulo foi para o outro com Silas. Havia uma divisão entre eles. Você vai encontrar isso também no Atos capítulo 15, versículo 36 em diante. Nós vamos encontrar desentendimentos e conflitos entre Jesus e o jovem rico. Ali no diálogo entre eles, Jesus diz a ele: olha, você quer alcançar o reino dos céus, faz a justiça. E ele disse: mas isso... E então Jesus orienta: então vende tudo que você tem e dá aos pobres. E ele então se contrai o seu coração, fica aborrecido, fica entristecido com aquela palavra, e ele então parte. Ali houve um conflito de ideias e de pensamentos. Nós encontramos também conflitos e ideias no caso do filho pródigo que volta para casa. O seu pai prepara um lindo banquete. O filho que havia sido fiel ao seu pai, não tinha saído de casa, estava ali servindo ao seu pai, e ele questiona isso. Há um desentendimento entre o filho que ficou com o seu pai, porque mesmo trabalhando todos os dias, lutando dentro daquela casa, o seu pai nunca havia feito uma festa como tal. O seu pai diz: mas o que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, não há necessidade de fazer isso. E ali nós encontramos também mais desentendimento. Você vai encontrar isso no livro de Lucas, no capítulo 15, de 25 a 28. Nós vamos encontrar conflitos em todas as áreas. E eu quero dizer que conflitos não é briga, não é violência física. Conflitos, então, o que é? Para que você possa entender. Se nós formos olhar o nosso dicionário, ele vai dizer que conflito é uma situação que envolve um problema, uma dificuldade, e pode resultar posteriormente em um confronto, geralmente entre duas partes, cujos interesses, valores e pensamentos estão em posições contrárias. Então, quando nós falamos em conflitos, ele pode ser relacionado a um conflito, por exemplo, entre países. Nós temos hoje o conflito entre Estados Unidos e China, na área do comércio. Ali uma disputa, um conflito em relação a taxas de venda, de compra, em relação à economia. Nós podemos ver, por exemplo, os conflitos em relação à política do nosso país. Direita e esquerda, a todo momento estão se encontrando, estão debatendo, estão discutindo pensamentos e ideologias. Nós podemos encontrar, por exemplo, conflitos dentro da própria igreja. Porque dentro da própria igreja há pessoas com culturas diferentes, educação diferente, idades diferentes e pensamentos de mundo diferentes. Então, estamos falando que conflitos vêm de uma parte de ideias. Não estamos falando de conflitos, violência física, violência o qual se transforma em uma guerra. Estamos falando então de conflitos. Então a primeira coisa que temos que entender, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo existe, existem conflitos de ideias, de pensamentos. E esses conflitos podem e acontecem dentro da família, acontecem dentro da igreja, acontece em um casamento, acontece no relacionamento de pai e filho, e acontece também entre funcionários e patrões. Isso é normal desde que o mundo é mundo. Mas o que podemos entender nesse texto que acabamos de ler sobre o conflito com
surge nos relacionamentos familiares. O que nós podemos aprender nessa noite para trazer para as nossas famílias quando esses conflitos acontecem? E nada mais do que ler sobre a história que nós acabamos de ler sobre Abrão e Ló, parentes, homens, família, que estava agora vivendo uma dificuldade que foi necessário então os dois se afastarem. E o primeiro ponto que nós aprendemos nessa noite sobre como podemos enfrentar os conflitos na família, eu acredito aqui que provavelmente alguém está passando isso, ou já passou, e se não passou ou não está passando, se prepare, porque ela virá mais cedo ou mais tarde para todos nós. E o primeiro ponto que nós aprendemos nesse conflito é que os conflitos se instalam em áreas de nosso relacionamento. Se há relacionamento, é possível haver conflitos de ideias. Não estamos falando de conflitos, violência física. Então nós observamos no capítulo 13, de 1 a 5, que diz assim: E subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que o tinha, e com ele Ló, e era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul a Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar de outrora, ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor, também Ló, que ia com Abraão, e tinha rebanho, gado e tenda. Ambos, Abraão e Ló, tinham se enriquecido, eles estavam ricos. Havia ali um conflito, e esse conflito era na área material. O conflito que separou Abrão e Ló era um conflito de bens materiais. Eles estavam ricos, os seus pastores, os seus empregados estavam brigando, porque não havia espaço físico para gado, camelos, para tantos objetos no mesmo lugar. E os irmãos, pensem comigo, imagina duas famílias ricas vivendo no mesmo ambiente. Eles vão ter que dividir a água, o poço, vão ter que dividir o mato, o capim que alimenta o gado, as plantas, e havia tanta riqueza entre os dois que os dois não estavam mais suportando ficar juntos. Então esse conflito que nós deparamos aqui foi um conflito de bens materiais. Eles estavam brigando, os funcionários estavam brigando, porque a riqueza dos dois era tão grande que não comportava mais estarem juntos. Mas quando nós olhamos conflitos de relacionamento, eles podem vir também em outras áreas. Ela pode surgir, por exemplo, na área da educação dos filhos. Uma mulher, a mãe e o pai podem divergir da educação dos filhos. De repente não concorda, um às vezes é mais incisivo, agride, bate na criança, o outro é mais protetor. De repente um é mais exigente, vai dizer você tem que ficar de castigo, vai perder a televisão, vai perder o celular, e o outro é mais coração mole, não, calma aí, vamos devagar. Então isso pode gerar nos relacionamentos conflitos. Um outro exemplo, a área da família de origem, você família, você pertence a que parentesco, e geralmente nós encontramos isso muito lá no Nordeste, ou no Sul do Brasil, família tal com família tal. Às vezes há conflitos de família que duram gerações, por causa de terra, por causa de nome, e nós encontramos isso na nossa cultura. Pode surgir também na área da família, por exemplo, uma sogra. Então, por que vocês estão rindo? Uma sogra. Quem é sogra que levanta a mão? Pode levantar, irmão, fique tranquila. Há uma fama dizendo que sogra é o peso no casamento. Algumas não. Na minha casa, minha sogra é uma bênção. Faz comida, faz docinho, traz para mim e tal. Um dia desse eu até liguei para ela: minha sogra, eu sonhei com a senhora hoje. Mas tem gente que tem pesadelo com sogra, porque a sogra não deixou de ser mãe, e quando ela vive e sabe que seu filho saiu de casa, e ela então começa a querer, ainda não cortou o cordão umbilical, e quer de longe comandar a vida do filho. Se o filho está comendo, se o filho está saindo do trabalho limpinho, se ele está tomando banho, se ele já tomou remédio, e às vezes a sogra não consegue se desprender disso. Isso é um problema de relacionamento. Por quê? Porque a vida a dois, os dois serão uma só carne. E agora não tem como dividir com um terceiro.
Mas infelizmente, por falta de sabedoria na família, a área da família de origem começa a interferir na vida a dois. Isso é um problema. Agora também tem um sentido ao contrário. Quando os filhos casam, tem os filhos e aí acham que mamãe e papai viraram o quê? Babá. Isto é um crime. Filho casa para sair de casa e se virar. Filho casa porque quer ser independente, pelo menos na minha geração, não sei hoje. Esse relacionamento, irmão, é uma invasão de espaço que nós precisamos trabalhar como família. E isso é sério, porque tem causado divórcio, tem causado desentendimento, tem causado violência física dentro de casa, porque as coisas vão se agravando de tal forma que falta paciência, falta amor, falta compreensão e o pau quebra. Vamos levar então para o popular. Essas crises, esses relacionamentos, nós precisamos trabalhar de uma forma que tenhamos sabedoria naquilo que nós venhamos a fazer. Então, na área da família de origem é um problema. Mamãe, papai, filho casou, se vira. Você não é babá, o seu marido não tem que pagar a conta do seu filho agora. É claro quando tiver um aperto, é claro que puder ajudar, mas você não pode assumir a responsabilidade de quem fez o filho. Amém, irmãos? Amém. Não tem que estar chateado comigo aqui não, né? Verdade tem que ser dita. Um pai não vai deixar de estender a mão para um filho que precisa. É claro que não vai. Agora, o filho também não pode aproveitar do pai e da mãe de coração mole para poder aproveitar de uma situação, fazer da vida da sua mãe e seu pai agora os empregados que ele nunca teve. Isso é um risco para o casamento. Uma outra área que é muito comum, confronto nos relacionamentos, é a vida sexual. A vida sexual, irmãos, é algo necessário no casamento. E isso não é nenhum pecado aqui, desde que seja feito no casamento. Deus criou homem e mulher para ter então seus relacionamentos sexuais. O problema é quando não há entendimento na área sexual. Isso é crise de relacionamento, é conflito, né? Tá lá o camarada lá, começa a pensar na esposa, está trabalhando, 3 horas da tarde, começa a imaginar como é que ele vai chegar em casa, né? Como é que vai encontrar a esposa em casa. É isso, irmão, pode rir que isso acontece com todo mundo. Não fica acanhado não, tá aí, acontece, né? Aí liga para a esposa, amor, como é que você tá? Tudo bem? Tô chegando. Aí a mulher, sem sabedoria, você tá chegando, você vai chegar para me ajudar a lavar o banheiro. Aí acabou o clima, irmão, não tem clima, não tem coisa como é que funcione desse jeito. Ou então a esposa, né, fica, meu marido vai chegar, o homem que eu amo, minha vida vai chegar. Aí ela se perfuma, arruma o quarto, arruma a sala, prepara tudo, faz até uma sobremesa pro camarada. Aí é uma quarta-feira, tem jogo do futebol do Flamengo à noite, aí ele chega em casa e chega com os amigos, olha, vamos assistir um filme hoje, vamos assistir um jogo e tal, e a esposa ali vê aquela situação, quebrou o clima, não tem mais como funcionar. E aí, irmãos, conflitos de relacionamento. É preciso a gente cuidar da nossa família. A área do casamento é uma área muito séria de relacionamento a dois, que nós não podemos deixar abrir mão dele. Temos que cuidar porque os conflitos vão surgir de todas as áreas. No caso de Abraão e Ló, foi na área dos bens materiais, nas finanças. Mas eu posso dizer aos irmãos que na área do casamento também, além do relacionamento sexual, dinheiro é um problema e tem causado crises no casamento sérias. Quando há dois que um gasta mais do que o outro, quando não há um equilíbrio financeiro de controle, porque viver apertado é duro para todo mundo, irmãos, mas quando está ativo é até justo. Está desempregado, está ganhando pouco, o salário atrasou, mas quando o aperto e o incômodo é porque não controla as finanças, ganha bem, tem um bom emprego, mas não consegue ter o que quer, o que deseja, isso vai gerar problemas no relacionamento. Essa divergência pode vir, por exemplo, alguém que não toma conta do seu cartão, vai lá, gasta sem pensar, sem cuidar, sem ter prioridades, e isso vai gerar conflitos dentro do casamento, dentro do relacionamento.
Um gasta mais do que o outro, um tem a tendência de ser mais consumista, compra coisa que não precisa com dinheiro que tem, mas quer viver de uma forma que não é necessária. E aí vão surgir o quê? No casamento? Conflitos. Ele vem de todas as áreas, de todas as localidades. Quando os pais, para compensar a ausência dos filhos, quando não tem tempo para cuidar, enche o filho de presente, de brinquedo, achando que aquilo ali é uma forma de compensar a ausência dele. Aí vicia uma criança a um consumismo desenfreado. Vai crescer achando que pode tudo, que pode comprar tudo e que vai conquistar tudo que ele deseja. Isso não é realidade. Nós precisamos também cuidar da mente e do coração dos nossos filhos. Nem tudo que você pode, você deve dar ao seu filho. Até porque há um processo de compensação. O processo da vida é assim: você planta e você colhe. Quem não planta, não colhe. Então, dentro da casa, é preciso também haver esse limite. Segundo ponto que nós podemos aprender, já que houve relacionamento na área material de Abrão e Ló, nós podemos ver que os conflitos fazem parte de todo e qualquer relacionamento. Foi um conflito entre Abrão e Ló. Há conflitos dentro do casamento, na família, na igreja, e o que determina a saúde dos relacionamentos não é se tem conflitos ou não. Ele vai acontecer. O que vai gerar saúde nos relacionamentos é como nós resolvemos os problemas. Não pense você que não vai haver conflito, vai existir. Eu vou casar, Deus vai abençoar meu casamento, vai ser um paraíso, Deus queira. Mas conflitos virão de todos os lados. Por que isso acontece? Porque nós somos pessoas diferentes. Você não é igual ao seu marido e você, marido, não é igual à sua mãe, ao seu esposo. Você, filho, não é igual ao seu pai. Pode ter algumas características, mas você tem uma personalidade individual, sua. Você pode até viver na mesma casa, mas tem gosto diferente. Você não gosta de repente de comer com cebola, com alho, com, sei lá, de pimenta, alguma coisa assim, que vai causar divergência dentro do lar. Então nós somos diferentes, nós temos uma formação diferente, estamos próximos uns dos outros, mas pensamos diferente. E aí eu puxo agora para a família espiritual chamada igreja. Algumas pessoas acham que a igreja é o céu, não chegamos ainda lá, mas conflitos teremos sempre, porque conflitos não é briga, conflitos não é agressão física, conflitos não é mágoa. Não estou falando aqui de ódio, mas estou falando de conflitos que vêm de ideias. Pensamento não é o seu pensamento, não é o pensamento que está da pessoa do seu lado e também não é o pensamento nem do seu filho. Mas nós precisamos saber lidar com aqueles que pensam diferente. Então, o que nós chegamos à conclusão aqui nesse segundo ponto? Que em qualquer área de nossa vida teremos problemas, teremos conflitos em qualquer relacionamento. Relacionamento da igreja, relacionamento família, relacionamento patrão-empregado, relacionamento amigos. Nós teremos. Agora a questão é, como nós resolvemos esses conflitos? Que é o ponto principal. Terceiro, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para que haja um controle diante desse conflito? E nós temos uma resposta em Gênesis capítulo 13. Procure dialogar. Gênesis 13:8, que é o que diz lá: e disse Abrão a Ló. Abrão chegou para Ló, falou o seguinte: Ló, senta aqui, vamos ter como é que é o negócio? Discussão, discutir a relação. O pessoal fala muito isso. Vamos ter uma DR, senta aqui, Ló. Aí Ló sentou, um olho no olho. Olha só, os nossos pastores estão brigando, você está rico e eu também. O nosso gado está bebendo da mesma poça, está bebendo do mesmo poço. Nós estamos comendo a mesma comida do mesmo pasto, não está dando para a gente não. Então a gente tem que agora resolver essa situação. Foi o que Abraão fez, conforme vemos nesse versículo tão importante. E disse Abraão a Ló. Os dois sentaram e dialogaram. Irmão, diálogo é conversa de forma amigável. Se você na sua família não tem um diálogo de forma amigável, você está sujeito a ir para o precipício. Se você não sabe conversar com seu filho, se você não sabe conversar com seu marido, não sabe conversar com a sua esposa, vocês terão sérios problemas. Esses conflitos
Quando acontece com o cônjuge, dialogue, converse, fale o que está acontecendo. Não estou satisfeito, mas é diálogo, irmão, não é gritaria, não é bater na mesa, não é diálogo, não é sair ofendendo com palavras. Está vendo? Quando eu conheci você, você era assim. Isso é acusação, isso não vai levar a lugar nenhum. Conversa, diálogo, é papo, é ideia, é sentar, olha, nós temos que mudar. Alguém vai falar assim, pastor, já conversei tanto, mas ainda não fui ouvido. Você tem que continuar a conversar. O diálogo é necessário. Dialogue com o filho está errado, senta com ele, conversa. Meu filho, nós temos que conversar, nós temos que resolver. Diga e faça um diálogo produtivo, sem acusação, sem ofensa, sem denigrir o outro, sem ofender o outro. Tente buscar a solução para o seu casamento, para o seu relacionamento. Eu acredito até que tem algumas pessoas vivendo isso aqui hoje. Então Deus está falando para você e está te dando o caminho das pedras. Diálogo. Se não há diálogo, não há como escolher. Escolha uma hora adequada, meu irmão. Não vai também na hora que a coisa está pegando fogo, aí você quer sentar para conversar, não dá certo. Não adianta você, de repente ela está vendo aquele filme ali, amor, eu quero conversar com você, vamos lá logo agora. Ela pode até desligar a televisão, mas a cabeça vai estar lá no filme. Ela vai te ouvir, ou então ele está preocupado com alguma coisa. Procure um local adequado, procure um momento adequado, que você não esteja cansado emocionalmente, psicologicamente, esteja alimentado, esteja com seu espírito bom e principalmente, vá conversar depois de uma boa oração. Faça isso. Outra dica que eu passo para você, escute. Diálogo não é só falar. Tem gente que só quer falar, botar culpa, reclamar e dizer que está ruim, dizer que está errado. Você primeiro tem que escutar de novo e repetir o que a pessoa está falando para ver se você está entendendo. Porque é assim que nós vamos chegar a uma posição correta dentro dos nossos relacionamentos. E o tema dessa noite é: famílias amigas de Deus, resolve seus conflitos, porque conflitos acontecem todo o tempo. Não tente esgotar o assunto num só papo. Vamos conversar agora 40 anos de casamento, agora à noite. Vai dar ruim, vai ter tanta história para contar, e fora aquilo que ainda você vai lembrar, vai dar ruim. Então, faça isso de uma forma adequada. Coloque sempre o relacionamento familiar acima do conflito. Gênesis capítulo 3, olha o que diz o texto. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus pastores. Por quê? Porque nós somos irmãos. Ali ele colocou, irmãos, o relacionamento acima do conflito. Tem gente que cria problema onde não tem, ofende, magoa, fere, mata, os da própria casa, os do próprio sangue. O relacionamento, você pode ter desentendimentos, mas seu filho, sua esposa, é o seu marido, é o seu irmão em Cristo. Você não pode sair atropelando todo mundo, você não pode sair chutando todo mundo e achando que você é o dono da razão. Você tem que parar, você tem que ouvir, analisar, refletir, conversar. Nessa palavra nós podemos ver que linda palavra, porque nós não podemos continuar desse jeito, porque nós somos irmãos. Nós somos família, nós não podemos continuar assim. E aí você precisa fazer a sua parte. Você pode pensar assim: ah, pastor, já fiz isso, mas não deu certo. Faça a sua parte e ore. Não mantenha o seu coração também fechado, porque você não vai chegar a nenhum. O que é mais importante? A união conjugal, relacionamento familiar, ou coisas, ou objetos, ou detalhes que são passageiros? Você vai criar uma guerra porque o arroz está um pouquinho mais de sal? Você vai ofender a sua esposa porque ela colocou um pouquinho mais de sal? Você vai humilhar alguém da sua casa por questões materiais? Eu acho que é muito pouco para você destruir a sua família com coisas que não têm nenhum sentido. Isso é algo muito importante, e essa reflexão, irmãos, algo que nós precisamos priorizar: a nossa família, a nossa casa. Nós temos que amar. E mais um ponto que eu quero colocar aqui, para a gente poder então encerrar e concluir, além de ouvir, além de conversar, além de você saber que a família está acima de qualquer conflito, você precisa aprender a ceder.
E Gênesis 13:9 diz assim: não está toda a terra diante de ti, ei, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se escolher a direita, eu irei para a esquerda. Que coisa bacana. Abraão abre mão, escolhe primeiro. E quem escolhe primeiro sempre escolhe o quê? A melhor parte. Ele aprendeu a ceder. Ele tá priorizando o relacionamento entre ele e Ló. Ele não colocou, vamos separar, mas é na minha condição, é do jeito que eu quero. Não, olha aí, faz aí, vê o que você pode fazer, escolhe o que é melhor para você, e eu vou depois ficar com que, se você vai para a direita eu vou para a esquerda, se você vai para a esquerda eu vou para a direita. Aqui está um grande segredo para a resolução de problemas: negociar conflitos, ter e aprender que ceder. Não dá para conquistar tudo, não dá para fazer da sua casa o eu quero assim, vai ser assim e desse jeito. Você vai ter pessoas do seu lado insatisfeitas, infelizes, simplesmente reduzidas a zero. Eu acho que quem ama a sua casa, quem ama a sua família, nunca vai desejar ver alguém do seu lado triste. Nós vamos ter disputas dentro do lar, vamos ter problemas de relacionamento, vamos ter problemas no mundo espiritual também, na igreja. Nós teremos também opiniões diferentes, posições diferentes, mas não há nenhum outro caminho a não ser ouvir e às vezes, se necessário, ceder. E o que nós podemos falar dessa história é que depois de que tudo isso, nós vamos ver que Deus honrou Abraão, porque todos os pontos positivos, todas as atitudes recomendáveis que Deus havia dado para a solução desses conflitos surge diante dele. E Deus abençoa Abraão de uma forma sobrenatural. E quem conhece a história sabe muito bem. Que o Senhor nos dê sabedoria com a nossa família e que possamos saber o tempo de ouvir, o tempo de agir e o tempo de resolver conflitos. Há uma música uma música secular do Titãs, Epitáfio. Ele diz assim: queria ter trabalhado menos, me importado com problemas pequenos, eu queria ter visto mais o sol se pôr, deveria ter amado mais, não lembro mais da música, mas é um negócio assim, é uma poesia maravilhosa, que o cara que escreveu não é cristão, mas faz todo sentido. Às vezes nós damos importância, irmãos, a coisas pequenas nessa vida, e nós estamos destruindo a igreja, nós estamos destruindo a família, nós estamos destruindo os nossos relacionamentos como irmãos. E nós aprendemos com Abraão que ele abre mão para poder manter o relacionamento com Ló. Que Deus nos dê sabedoria, que possamos ter sabedoria para resolver os conflitos da nossa vida, que o Senhor nos dê sabedoria para cuidar mais de nossa família. Nós vamos estar ouvindo um louvor nessa noite ainda, nós vamos já encerrar o culto, estamos dentro do nosso horário, nosso culto vai até 8h30, faltam ainda 5 minutos para nós terminarmos. Daniel vai estar cantando nessa noite o hino oficial desse mês da família. Queria que você meditasse nela, depois nós vamos orar e vamos ter agora um momento com o Ministério de Família, que vai fazer um sorteio de uma camisa, né, para presentear aí os irmãos. Irmão Daniel. Irmãos da Segunda Igreja Batista de Gramacho, eu quero pedir a sua atenção para um momento muito importante na história da nossa igreja. Nós vamos realizar o primeiro retiro de família de nossa igreja, nesse ministério ao qual o pastor Eliseu tem exercido nesses 14 anos. Vai ser um momento muito especial, um momento de lazer, um momento de adoração, um momento em que vamos ouvir as palavras, né, dos preletores, mas também um momento de comunhão da igreja. Eu quero convidar você a participar desse retiro de família que vai acontecer em setembro, e nós vamos estar ali durante sexta-feira à noite, sábado durante todo o dia e retornando domingo à tarde
para o culto de nossa igreja. Um momento muito especial e eu quero contar com a sua participação. Você que já deu o seu nome, compareça, passa o valor para a equipe da família para que possam preparar todo o evento. E para você ainda que não se envolveu, o momento é hoje, o momento é agora. Não perca essa oportunidade. Vai ser um encontro de famílias que vai impactar a sua vida e impactar também a nossa igreja. Eu aguardo você. Bom, aqui quem está falando é o Hugo. Eu sou líder do Ministério de Família da Segunda Igreja Batista em Gramacho. No próximo dia 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, estaremos realizando o nosso Retiro das Famílias. E você é nosso convidado. 3 dias no sítio JB, ali antes de Guapimirim, Parada Ideal. 3 dias abençoados pelo Senhor, que está sendo tudo preparado para abençoar a sua família. Venha participar conosco. Você é o nosso convidado. Eu sou um vaso quebrado,